Continuamos com o nosso programa Eclésia. Dessa noite estamos ao vivo, falando de um tema interessante, um tema do Antigo Testamento. O Padre Guido é biblista, especialista em Antigo Testamento. Sempre que a gente se depara com esses temas, eu fico muito tranquilo, porque o Padre Guido entende tudo desse assunto. Eu tenho certeza que se você assistir o programa até o final, você vai aprender coisas interessantes. Sobre o livro de Levítico, o livro do Levítico, que a gente está falando, é o tema do programa de hoje, o livro do Levítico. Só lembrando uma rápida recapitulação do que falamos no bloco anterior. Levi de Jacó. E os levitas, então um povo que, vamos dizer assim, apoiou Moisés logo depois que ele percebeu, quando desceu com as tábuas dos 10 mandamentos, tinha adorado um bezerro de ouro, né? E os levitas auxiliaram então para que o culto correto a Deus fosse aplicado e se tornaram então animadores do correto. Mas não significa que os levitas são sacerdotes. O Padre Guido vai explicar a figura do sacerdote para esse povo. O Padre Guido, lembrando essa... não se esqueça que durante a gente conversa, os nossos contatos estão aí disponíveis no seu vídeo para você mandar para a gente alguma dúvida, algum comentário. Já está chegando algumas coisas aqui para a gente bem legais. O Padre Guido, daqui a pouco a gente vai chegar na questão do sacrifício, que eu acho que é um tema importante do livro do Levítico, né? Mas eu tinha dito no bloco anterior, para o senhor explicar para a gente, que na passagem do Bom Samaritano, Jesus cita tanto o sacerdote quanto um levita, já que a nossa conversa do bloco anterior parou para a gente entender a diferença e lembrar que não se trata de sinônimos. Levita, então, são os animadores daquele culto, e os sacerdotes já praticavam o culto propriamente dito. O senhor ainda vai explicar para a gente melhor sobre a figura do sacerdote. Mas Jesus fez uma referência na parábola do Bom Samaritano, sim, tanto ao sacerdote quanto aos levitas. Conta pra gente que contexto aconteceu. Prezados amigos, o evangelista São Lucas, no capítulo 10, apresenta a famosa parábola do bom samaritano. A história lembra, né? Aquele homem que foi vítima de um assalto, etc. E Jesus fala, passou por aí um sacerdote, olhou para o vivo e meio morto, não quis ajudá-lo e foi para frente porque devia presidir uma celebração. Passou o levita, fez a mesma coisa. Agora, o que estava acontecendo? O livro do Levítico é cheio, mas cheio mesmo, de regras, é um cânon de santidade, coloca tantas coisas que se devem fazer, tantas proibições, tantas... etc. E este livro deu origem a um fenômeno muito triste e, digamos, também lamentável, Eric, que nós chamamos hoje de farisaísmo. Isto é, pessoas que pensavam que, observando ao pé da letra o que estava escrito neste livro, eram as pessoas. Jesus desmascarou essas pessoas, certo, né? Não teve medo de chamar essas pessoas até de hipócritas. Resultado, aquele sacerdote do Bom Samaritano, sacerdote do Antigo Testamento, o que é que deve ter pensado? Se eu vou ajudar aquele homem que está quase morrendo, acabo sujando as minhas mãos de sangue. Se eu fico com as mãos sujas de sangue, a lei não me permite de fazer a celebração na igreja, no templo. Por isso preferiu ir lá, não sei com qual consciência, ir presidir a celebração do homem meio morto. O levita, este homem que devia animar com a leitura, com o canto, né, com a música, etc. Isto é uma pessoa também dedicada ao culto, mesmo raciocínio. Se eu sujo as minhas mãos de sangue, eu hoje não posso, porque tinha transformado a lei do Levítico como numa norma fria, pensando que era assim que se tornava uma pessoa pura, santa e de modelo na frente dos outros. Por isso que Jesus usa a palavra muito contra esta categoria de pessoas. Certo. Inclusive, vale a pena terminar o assunto dizendo que quem ajudou aquele samaritano, que era inclusive um inimigo dos judeus. Samaritano significa da Samaria.
né? E foi ele que cuidou daquele homem miserável, e o carregou e pagou até o hotel, digamos assim, e cuidou para que pudesse melhorar. O que Jesus quis dizer, talvez, Padre Guido, nessa parábola, é que da onde não podia se esperar, veio a ajuda, e da onde era previsto que era para ser ajudado, entre os sacerdotes e os levitas, por exemplo, não se encontrou ajuda. Exato. Como eu te dizia antes até do nosso programa, Eric, olha que o grupo de pessoas que cercavam a pessoa de Jesus não era dos melhores, hein? Gente, havia pessoas que talvez esboçavam um sorriso na cara, mas era um sorriso traiçoeiro. Havia pessoas que carregavam sempre uma arma branca consigo, um punhal. Havia pessoas que queriam pegar Jesus numa qualquer contradição para entregá-lo às autoridades. Isso ficaram tentando bastante, né? Bastante vezes tentaram fazer isso. Exato, né? E, portanto, Jesus usa a palavra muito clara, porque diante da verdade, lê, digamos assim, e penetra na vida íntima das pessoas, ninguém pode reclamar. Caso prático, quando ele apresentaram aquela mulher adúltera, Jesus soltou aquela frase: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Sabemos qual foi a reação. Todos foram embora. Grande sabedoria, né, de Jesus. Exato. Bom, vamos continuar então aqui, entender um pouco mais do livro do Levítico. A gente já entendeu então essa relação que Jesus fez nessa parábola do samaritano. E eu queria que daqui a pouco o senhor explicasse a gente entendesse bem a função do sacerdote no Antigo Testamento, como isso acontecia, como essas celebrações ocorriam. Mas antes da gente entrar na questão ainda do sacerdote e ainda do sacrifício, que é uma parte importante da nossa conversa, o senhor fez uma divisão aqui para a gente de 5 grandes temas da qual o livro do Levítico trata. Quais são esses temas? O tema, primeiro, dos sacrifícios, divididos em vários tipos de sacrifícios. Certo. Né? E depois o tema do sacerdócio mediador entre Deus e a humanidade. Depois temos alguns capítulos reservados à pureza e impureza das coisas. Depois temos um longo código chamado Código de Santidade, né, que parece até quase normas de higiene, inclusive, né, do comportamento da pessoa diante da natureza, diante dos animais, das árvores, diante do seu mesmo corpo, diante da vida sexual, etc. E uma última parte muito interessante, no capítulo 27, dedicada ao tema do resgate, onde se afirma pela primeira vez na Bíblia a presença e o valor que nós praticamos em benefício das nossas paróquias. Bom, já que a gente entrou no assunto do dízimo, vamos já falar dele, porque a gente vai falar de outros assuntos importantes na sequência. Sim. Então quer dizer que, vamos dizer assim, eu ia usar a palavra doutrina, mas acho que não é bem a doutrina. O costume do dízimo está embasado no livro do Levítico? Sim, o livro do Levítico faz uma belíssima reflexão no último capítulo, são 27 capítulos, onde chega a afirmar o seguinte: tudo que nós temos é obra de Deus. Por isso temos que agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Se você é proprietário de um campo onde você plantou tantas sementes de árvores frutíferas, de repente aparecem os frutos. Por 3 anos você não vai recolher os frutos. Deixa que as outras pessoas entrem no teu campo e saboreiem, digamos assim, o fruto. Este gesto vai ser o teu gesto de ação de graças por esta presença que Deus te dá para poder sustentar um dia a tua família. Uma maneira do dízimo, da gratidão a Deus, né, pelos benefícios recebidos. Você, mamãe, acaba de ganhar uma criança. Você também deve dar a Deus alguma coisa. Muito obrigado. Deve consagrar a tua criança, ofereça um pequeno sacrifício, entre aspas, até Nossa Senhora com José, está registrado no Evangelho de Mateus, foram oferecer 2 pombinhos, que era a oferta dos mais pobres, como ação de graças para Deus pelo nascimento do menino Jesus. Legal, então tudo isso está
bem explicado e embasado lá no livro do Levítico. Como o senhor disse, trata muitas regras de conduta. Muitas, né? E tudo isso regras. São regras de conduta. Né? Sim, um comportamento que leva a pessoa a considerar-se que não está sozinha e, sobretudo, que a pessoa realiza um projeto que é de Deus. Certo. Por isso, quando a pessoa age em nome de Deus, acontecem tantas coisas e nós nunca nos devemos esquecer de Deus. Certo? Por isso, este livro, quando fala do resgate, fala também de uma coisa muito importante, o merecido descanso, até da mesma terra. Você não pode aproveitar da terra todos os anos. Vai chegar um momento que a terra também deve gozar do seu merecido descanso por um ano, por exemplo, né? Para depois você voltar a plantar, semear e plantar, etc. Né? Ô, Padre Guido, só para ficar bem clara a questão do dízimo aqui, para a gente encerrar o assunto do dízimo. Segundo as indicações do livro de Levítico, para aquela cultura, e depois a gente acabou tendo esse costume, em algumas igrejas tendo esse costume, de que o dízimo precisa ser 10% do salário de alguém. Isso tem fundamento? Está correto pensar isso? Dízimo é 10% ou não? Não, atenção, gente, uma coisa, bela a sua pergunta. Temos, em primeiro lugar, um dos 5 mandamentos da igreja, certo, que fala de ajudar a igreja conforme as necessidades. Certo. A palavra dízimo tem vários outros sinônimos. Em alguns lugares chama de centésimo, em outros até de milésimo, em outros num gesto, numa doação particular, etc. O importante é que nós colaboremos com as obras da igreja. Não vamos pegar ao pé da letra, digamos assim, esta expressão. Agora, está registrado no livro do Levítico que era costume oferecer a 10ª parte da colheita para Deus e distribuir também, inclusive, aos pobres. Como também está registrado que toda vez que se realizava uma colheita, imaginamos no trigo, imaginamos também uma safra de uva, né? Não se devia passar pela segunda vez. O que ficava por trás ficava à disposição dos pobres, que podiam entrar, saciar. Olha que belo também este gesto, isto é, se colocava o egoísmo de lado para favorecer o clima da ajuda recíproca, especialmente para as pessoas mais necessitadas. Quer dizer que é obrigação nossa, como católico, ajudar a manter o templo, sim, mas não necessariamente precisamos seguir ao pé da letra os 10%. Não. É correto pensar isso, Padre Exato, Guido? é correto. O que é importante, porém, é conscientizarmos da ajuda, porque a igreja é feita por nós. A igreja não se deve identificar com o sacerdote, com as freiras, com as pessoas que estão ao lado do padre, não. É uma comunidade formada por nós. Portanto, nós temos que colaborar constantemente para todas as obras que a igreja realiza. Muito bem. Nosso telespectador Danilo Gomes de Oliveira, de Presidente Dutra, no Maranhão, já está querendo saber aqui mais para que o senhor entre no assunto do sacrifício. Também é a pergunta da Karen e do Júnior de Leme, que sempre mandam também perguntas aqui para a gente. Aliás, a Karen e o Júnior, a gente lembrar de colocar o nome deles aqui ao final, porque estão fazendo 5 anos de casados. Estão lembrando aqui para a gente lembrar deles na bênção. Depois ainda vou fazer um desdobramento dessa pergunta aqui da Karen e do Júnior, mas Padre Guido, comece a explicar para a gente. A questão do sacrifício tem tudo a ver com o livro do Levítico. Sim, exato. Ocupa nos primeiros capítulos a respeito deste gesto de relacionamento com Deus. Oferecer um sacrifício. Gente, até hoje existe um gesto muito belo quando nós recebemos uma visita de uma pessoa amiga. Digamos logo que nem entra em casa e logo nós perguntamos, aceita um cafezinho? Né? O fato de oferecer alguma coisa é sinal de afeto, sinal de grande estima, de apreciação. Convidamos a pessoa a sentar e abrimos aquele diálogo gostoso. Agora, o diálogo com Deus, nada melhor do que oferecer algo de gostoso que Deus dá
para a pessoa humana. Certo. E os sacrifícios eram, digamos assim, escalados em várias categorias. Certo. Havia um tipo de sacrifício chamado holocausto. Quando erano vítimas, geralmente erano o bode, né, ou também bezerros, né, e também outros animais. Holocausto significa que o animal é sacrificado totalmente, é queimado e não deve sobrar nada, nem os ossos. Certo. O sacrifício, inclusive, Eric, nós usamos esta palavra holocausto, falando, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando nós lembramos o extermínio de 6 milhões de hebreus. É verdade. Né? Porque até o corpo deles, quando era colocado nos fornos crematórios, virava cinza. Não sobrava mais nada. E o holocausto é o sacrifício oferecido inteiramente para Deus. Depois temos um outro tipo de sacrifício chamado de oblação, onde o animal, né, era sacrificado, era cozido, e quando estava assado, uma parte se deixava queimar até virar cinza. Ou se tornava a refeição para os sacerdotes e os levitas. É o sacrifício da oblação, do oferecimento. O outro tipo de sacrifício tinha o nome de comunhão. Como diz a mesma palavra, a vítima, quando era assada, eram vários animais, né, era cortada em pedacinhos e era distribuída para todas as pessoas que estavam aí presentes, que participavam deste rito de comunhão com uma vítima. Né? E tinha também um rito chamado de expiação, isto é, quando se juntavam as pessoas para pedir perdão a Deus devido a uma besteira que havia acontecido, devido a um desvio de comportamento, devido, talvez, eles interpretavam, às vezes, até, digamos assim, umas desgraças naturais como um sinal de que alguma coisa não estava dando certo, né? Temporais, por exemplo, né? Rios que transbordavam, etc. Né? Então, de expiação, também, neste caso, era um pouquinho como o holocausto. O animal era sacrificado na íntegra. Certo. E temos também mais um sacrifício chamado de ação de graça, belo este gesto. Isto é, diante de um benefício recebido, a pessoa retribui com um sacrifício de ação de graça para dizer muito obrigado, Senhor. Então esses animais eram sacrificados no altar? No altar, sim. Bezerros, como o senhor disse. Sim. Carneiros também, né, Padre Guido? Carneiros também, sim. Eram animais geralmente machos, geralmente de 1 ano, não deviam ter nenhum defeito físico, né? Inclusive, aqui voltamos agora, estava escrito assim, que não deviam ter nenhum defeito físico, mas nós sabemos que os responsáveis do templo, várias vezes, quando recebiam os animais para serem sacrificados em perfeitas condições físicas, de noite trocavam os animais com defeito e eles ficavam com animais puros. Né? Inclusive, vai castigar estas pessoas pela falsidade ideológica ou, usamos a mesma palavra de Jesus, pela hipocrisia do comportamento. Ô Padre Guido, esses tipos de sacrifício que o senhor está nos lembrando aqui, lá do livro do Levítico, num período muito anterior a Nosso Senhor Jesus Cristo, sim. Oblação, comunhão, expiação e tudo mais, nós sabemos, claro, como católicos, que o próprio Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, na qual se entregou em sacrifício perfeito,
por expiação dos nossos pecados, que se dá em comunhão, etc. Ou seja, como ele mesmo disse, veio levar essa lei à plenitude, ele mesmo é o cordeiro imolado. Tudo isso a gente nossa história de salvação, e é por isso que somos católicos e relembramos desse único e perfeito sacrifício de Jesus em todas as missas, né? Para a gente ir para o intervalo, vou deixar a segunda parte da pergunta muito boa aqui da Karen e do Júnior, que a gente comentou agora há pouco, nossos telespectadores. Sim. Ela disse o seguinte, né? Sendo Jesus o cordeiro imolado, a gente não precisa mais fazer esse tipo de sacrifício de sangue como no Antigo Testamento, esses animais. O que nós católicos podemos fazer hoje em dia, então, além das nossas orações? O que a gente pode fazer? Mas o senhor não vai responder agora, não. Certo. É possível a gente fazer algum sacrifício? É necessário algum desses sacrifícios? Essa pergunta foi muito interessante, que sacrifício é o tema do Levítico, um dos principais temas do Levítico, para conosco no nosso dia a dia, enquanto católicos. Não sai daí. Depois do intervalo, o Padre Guido responde essa pra gente. A gente volta já já.